Hey Dev, como é que você tá? Tudo bem com você? Espero que sim. E se não, espero que fique, tá? Primeiramente, aí, seja bem-vindo ao nosso canal. Né? Se você já é de casa, que beleza, que bom te ver aqui de novo. E se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo aí. Né? Eu tenho certeza que se você tá buscando conteúdo de programação aí, aqui é o lugar certo para você aprender. Tem muito conteúdo bacana já disponível no canal. E tem muito conteúdo legal para vir pela frente ainda, tá? Hoje eu tô trazendo para vocês aqui a parte 2 do vídeo aí de como criar um sistema de cadastro usando PHP e MySQL, tá? E de praxe, antes de começar o vídeo aqui, de praxe já é do YouTube, eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui, por favor. Se você puder, para esse vídeo aí agora, né? E já faça isso, já ativa o sininho aí, deixa o seu comentário, deixa o seu like, porque isso faz a gente entender, faz o algoritmo do YouTube entender que você gostou desse vídeo. A gente tem um trabalho bem grande para trazer esse conteúdo, para separar um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai agregar para vocês, que vai fazer com que vocês realmente aprendam. A gente tem conteúdo, o trabalho de planejar a videoaula, de gravar a videoaula. E muitas vezes você gosta, esse vídeo te ajudou pra caramba, você aprendeu muita coisa com ele, foi útil pra você, te agregou em alguma coisa, mas você esquece de deixar seu like, esquece de inscrever, e o YouTube entende assim, olha, ele assistiu o vídeo, não deu like, não se inscreveu nada, ele não gostou desse vídeo, e aí o YouTube entende como se esse conteúdo fosse um conteúdo ruim, e isso faz com que o alcance desse vídeo seja muito baixo, então esse vídeo ele deixa de ser distribuído para as pessoas, ele vai ser distribuído para muito pouca gente, né? Isso daí acaba prejudicando um pouco a gente, acaba atrapalhando um pouquinho a gente. Então, se você puder, já deixa o seu like aí, já se inscreva no canal e vambora, tá? Porque isso ajuda pra caramba a gente. Então, me ajude a te ajudar. Agora, sem mais demora, vamos pro vídeo, né? Vamos só relembrar o que a gente viu na aula passada. Esse vídeo aula vai ser bem curtinho, como é a parte 2, e a primeira parte durou 22 minutos. Eu quero fazer essa parte bem pequenininha, bem rápida aí, para fazer com que você aprenda realmente o conteúdo total, economizando tempo, né? Porque tempo é dinheiro, tempo aí é precioso, e eu quero fazer com que você aprenda o conteúdo economizando esse tempo seu, tá? Na videoaula passada, o que a gente viu? A gente fez um sistema de cadastro simples, que existe login sem o botão de cadastrar, um banco de dados, né, que já está disponível, a gente não fez isso na videoaula, eu deixei disponível para download para vocês lá na descrição do vídeo anterior. Então, se você não baixou esse vídeo, volta na videoaula parte 1, que vai estar lá na descrição do vídeo o link para download desse banco de dados. E do material também, dos arquivos que a gente usou. Esse banco de dados aqui ele tem uma tabela só, chamada usuários, e ele tem o ID, o login e a senha, tá? Que é o básico que a gente precisa para o usuário conseguir se cadastrar aí. Beleza? E o que a gente fez no código aqui? A gente fez com que esse usuário, esse simples código aqui, né, conseguisse se cadastrar. E ele já está conseguindo, tanto que se eu vier aqui e digitar um nome, clicar em cadastrar, ele vai enviar para o meu banco de dados aqui. Só que se vocês perceberam, você que já é mais espertinho aí, você que já é um pouco mais experiente aí, você percebeu que tem algo muito errado aqui, né? O que acontece? No meu banco de dados eu tenho aqui 2 usuários com o mesmo login e a mesma senha. E isso não pode acontecer em hipótese nenhuma, tá, pessoal? Porque pensa o seguinte, se eu deixo isso daqui, o usuário criar um login e senha, imagine que seja um site aí, vamos pensar um pouco maior, né? Imagine que seja um site de banco, ou seja, tenho minha conta bancária lá, tenho o meu saldo e tudo mais. Se o meu usuário ele tem o mesmo login e a mesma senha, por exemplo, eu me chamo Bruno e eu coloquei a senha de 1 a 5. Será que ninguém que se chama Bruno vai pensar em colocar Bruno 2345? E quando ele se cadastrar com Bruno 2345, o programa ele não consegue diferir quem é quem, né? Ou seja, ele não vai conseguir ver quem é o Bruno que tem 1 milhão na conta aqui, que não sou eu no caso, e quem é o Bruno aí que tá pobre lá. Então é inadequado esse tipo de situação, né? E não pode acontecer de maneira nenhuma. O campo de login, no caso, quando você vai logar, ele precisa ser único. E existem algumas maneiras da gente fazer esse bloqueio para o usuário só conseguir se cadastrar quando ele for único, tá? Uma das maneiras seria pelo próprio PHP aqui no MySQL. Ele tem uma estrutura que permite colocar esse campo como único, né? E aí, toda vez que você tentar se cadastrar com o mesmo login, o próprio banco de dados ele vai bloquear e não vai deixar. Mas não é a maneira mais adequada. Como a gente está aprendendo a escrever códigos aí, no caso, é interessante que a gente use códigos para bloquear isso, tá? Como que a gente está fazendo a inserção do usuário aqui dentro? A gente está fazendo aqui, ó, insert into, né? Insira dentro de usuários, dentro do campo login e senha aqui, ó, que é esses dois aqui, tudo que o usuário digitar nos campos login e senha, que é desse formulário aqui. Ou seja, ele vai pegar tudo que o usuário digitar e vai inserir em ordem aqui dentro do login e da senha. Mas ele só está inserindo, ele não está verificando, ou seja, a gente precisa verificar se esse usuário já existe para aí sim eu conseguir cadastrar.
E a gente faz isso de uma maneira muito simples, tá? Dentro do PHP, não só dentro do PHP, como de qualquer linguagem, a gente tem algumas carries, né? E dentro do PHP a gente tem algumas carries separadas, algumas carries diferentes. Que é a de insert, que ela serve para inserir, né? A de delete, que serve para deletar. E a que a gente vai usar hoje, né? Que é a select, que a gente vai selecionar. Qual é a condição aqui? Agora para e pensa comigo. Qual é a condição para que o usuário consiga ser inserido dentro do banco de dados? Desde que não exista um usuário, né, com esse mesmo nome. Como eu disse para vocês, até o que a gente vai usar hoje é a query select, né? Ou seja, ela seleciona. E você concorda comigo que ela só vai conseguir selecionar um usuário se ele existir? Então, ou seja, a gente precisa fazer uma condição que ela selecione o usuário comparando o nome do usuário que digitou lá no campo login, né? Se ele conseguir selecionar, significa que esse cara já está. Se ele conseguiu selecionar, já está cadastrado no banco de dados. Então eu não vou poder cadastrar. Agora, se ele não conseguir selecionar, aí sim eu vou conseguir fazer esse insert. E como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a query ela vai receber, a mesma query a gente pode usar a mesma variável, tá? Ela vai receber valores diferentes. Ou seja, ela vai receber primeiramente aqui, vamos colocar lá para receber vazio, tá? Ou seja, a gente vai colocar query recebe, aspas, pura, não tem nada no meio, ponto e vírgula. Ela está recebendo vazio. E aí, dependendo da condição, se a condição for verdadeira, ou seja, se o cara conseguir selecionar, beleza, ela vai receber um valor. Se não conseguir, ela vai receber outro. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. A primeira coisa, a gente abre a query e a gente vai fazer o seguinte, ó. Select, asterisco, eu esqueci das aspas duplas aqui primeiro. Select, asterisco from, né? O que significa isso? Selecione, o asterisco ele significa all, tá? Ou seja, todos. Selecione todos. Onde que eu vou selecionar? Dentro de usuários, né? Que é a minha tabela do banco de dados aqui, ó. Eu vou selecionar dentro da tabela de usuários aqui, qual é a condição, né? Para fazer essa seleção. Onde o meu login, que é a coluna do meu banco de dados aqui, seja igual ao que o usuário digitar, né? Essa variável login, ela está armazenando tudo que o usuário digita lá no campo login dentro desse formulário. Ou seja, a gente vai comparar o valor que essa variável está recebendo. Se ela está armazenando o que o usuário digitou, eu vou precisar se o campo login é igual a essa variável, entendeu? Então eu vou colocar aqui, como é uma variável, a gente vai colocar aspas, na verdade aspas simples, aí dentro daqui aspas duplas, abre e fecha, tá, gente? E 2 pontos aqui dentro das aspas duplas. E aqui dentro a gente vai colocar a variável login. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, ó, selecione para mim todos os usuários que o login dele seja igual ao login que o usuário digitou. Ou seja, se existir, isso daqui ele vai ter uma resposta, né? Mas como a gente aprendeu na aula passada, a gente precisa fazer essa query aqui, né? Essa MySQL underline query para enviar essas consultas. As queries, elas são inquirimentos, elas são perguntas para o banco de dados. Mas digamos que eu só tenha pensado nessa pergunta, né? Então a gente precisa colocar aqui MySQL underline query, recebendo aí a nossa conexão. Eu posso até copiar isso daqui, né? Para ficar mais fácil. A nossa conexão e a nossa query, para enviar de fato essa pergunta, como se fosse a minha voz, ou seja, eu pensei na pergunta e o MySQL underline query fez, ele falou essa pergunta. Beleza? E a gente vai copiar de novo essa variável rows aqui, que a gente pode usar também. E o que essa variável rows faz? Ela retorna as linhas que foram afetadas no sistema. Toda vez que eu faço alguma consulta e essa consulta ela traz resultado, ou seja, é verdadeiro, ela afeta uma linha ou mais, né, se foram mais de uma resposta. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa variável aqui, rows, receber o MySQL underline affect rows, que vai mostrar para mim se existe ou não, né? E quantas linhas foram afetadas. Ou seja, se foram mais de uma, é porque trouxe resultado. E isso é a condição para minha query ser verdadeira, concorda? Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma condição agora, né, com o famoso if, que significa se. Qual é a condição para o cara conseguir se cadastrar? Ou seja, para essa query aqui funcionar, para essa insert. A gente vai fazer, ó, se você concorda comigo que aqui eu selecionei, e se ele conseguiu selecionar um usuário onde que o login seja o mesmo login que o cara digitou, é porque existe, então se e essa variável rows, né, ela traz a resposta de uma linha afetada, ou seja, se isso daqui deu positivo, ou seja, se ele conseguiu selecionar um usuário, a variável rows vai receber mais do que um, né, porque vai afetar alguma linha. Ou seja, o que eu vou fazer? Se a variável rows, né, se from rows, for maior, o sinal de maior, do que 0, então faça aí no caso, né?
Ou seja, se tornou verdadeiro, se existe esse cara, eu vou escrever para ele na tela. Ó. Escreva, né, echo, ops, o usuário. Epa, aí vou falar com você que o português não tá legal não, hein? O usuário já está cadastrado. Beleza? Ops, o usuário já está cadastrado. Ponto. Ou seja, se esse cara já existir, eu vou escrever para o usuário que ele já está cadastrado e eu não vou cair nisso daqui, né? Não vou prosseguir para essa query aqui de inserção. Agora, se não, ou seja, se for positivo, ele não vai escrever que o usuário já está cadastrado. Ou seja, se não for positivo, vai ser falso. Se for falso, significa que esse usuário não existe dentro do meu banco de dados. Ou seja, se não, eu vou fazer essa query aqui de inserção aqui do meu usuário. Beleza? Se não, eu vou cair aqui dentro. Deixa eu escolher isso daqui. Eu só copiei e colei, tá, gente? Se não, a query vai receber o insert e eu vou escrever aqui para ele. O sucesso é se cadastrar e pronto. Né? Em teoria, já está pronto. Só um detalhe que a gente precisa colocar aqui. Ó. Vamos entender esse código com calma agora. Mais uma vez, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a query de inserção e eu estou falando para o meu usuário o seguinte. Ó, seleciona para mim aí no banco de dados, dentro da tabela usuários, se existe um cara aí na tabela login, na coluna login, se existe aí o login que o cara digitou, o login que o cara enviou no formulário lá. E aí eu fiz a minha pergunta através dessa query. E aí existe a variável rows que vai ver as linhas afetadas por esse sistema. Ou seja, se esse cara existir, né, se existir um cara chamado aí, por exemplo, se eu digitei lá no formulário Bruno, essa variável aqui vai receber Bruno, né? Se existir o Bruno dentro do sistema, ele vai afetar uma linha, ou seja, essa linha vai ser maior do que 0, né? Se for maior do que 0 é porque ele já existe no meu banco de dados, ou seja, eu vou falar, ops, o usuário já está cadastrado, você não pode cadastrar ele mais. Se não, ou seja, se der menor do que 0, né, significa que nenhuma linha foi afetada, ou seja, não trouxe nenhuma resposta, ou seja, não existe esse usuário dentro do meu banco de dados. E aí eu vou fazer a query aqui receber o insert, né, que é a inserção, e aí sim eu vou poder cadastrar. E pronto, nosso banco de dados está pronto. Só um detalhe que a gente pode colocar aqui. Aqui eu estou fazendo, no caso, ele mostrar a mensagem sucesso ao se cadastrar. Vamos só colocar um else aqui, né, se não, no caso. Se não, vamos abrir e fechar ele. Vamos dar um eco aqui, que é um escreva, né? Houve algum erro interno. Só para prevenir, né, que o cara ele enfrente algum outro tipo. Porque o que a gente está prevenindo aqui? Se o cara já existir, ele vai mostrar que o cara já está cadastrado, ele não pode cadastrar. Se o cara não existir, ele vai colocar aqui no caso que o usuário conseguiu se cadastrar. Mas pode acontecer algum erro, por exemplo, a internet do cara pode cair, né, e ele não conseguir se comunicar com o banco de dados. Ou seja, se esse caso acontecer, né, eu estou colocando a mensagem, houve algum erro interno, para ele ficar ciente que não é erro do usuário já estar cadastrado e nem que ele conseguiu se cadastrar, e sim que algum outro erro aconteceu. Beleza? Vamos testar, né, isso daqui. Eu vou dar um Shift F5 para atualizar a minha página. E agora eu vou colocar o seguinte, ó. Vamos colocar o João. João 123. E a minha senha 15 18 19 70, né? E cliquei em cadastrar. Ops, sucesso ao se cadastrar, né? E vamos lá, se eu der F5 aqui na minha página do banco de dados, o meu Joãozinho já está aqui, ó, João 123, aqui a senha 15 18 19 70, né? Agora, se eu tentar me cadastrar de novo, vou voltar aqui e tentar colocar o mesmo login, né? João 123 e a senha, vou botar senhas diferentes, tá? Porque como a gente comparou só o login, a senha não importa, a senha ela pode ser igual, né? Eu posso ter um login e você ter outro, mas a minha senha pode ser igual à sua, não tem nada a ver, já que os logins são diferentes, né? Então eu vou colocar uma senha diferente, coloquei qualquer coisa aqui que eu nem sei o que eu escrevi. E se eu clicar em cadastrar, ops, o usuário já está cadastrado. Então é isso, tá? É bem simplesinho aqui, eu tentei explicar bem pra vocês, acho que ficou bem detalhado. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários aqui. E espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. E não se esqueça aí, mais uma vez, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, tá? Obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até a próxima aí. Fui!